Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, estamos aqui para mais uma lição do Curso Fé, o módulo 1, Determinação, e essa lição é a 16ª, e o título é Você faz a obra ser realizada. Nós estamos aprendendo que na palavra de Deus, o Senhor Deus garante que a bênção é nossa, e nós temos então que tomar iniciativa e exigir a saída do mal, e dessa maneira, com a nossa atitude, a gente coloca o poder de Deus em ação. Pouca gente entende a importância que elas mesmas possuem no processo da realização da obra de Deus. Elas acham que a gente não tem nada a ver com as operações do Senhor. Completamente engano. Coisa nenhuma disso é verdade. A verdade é que nós somos os responsáveis pela ação do poder de Deus. Se a pessoa se calar e não assumir a bênção, ela jamais será agraciada. A pessoa pode ser muito espiritual, aquela pessoa que está sempre com a Bíblia na mão, que gosta de falar para os outros da palavra de Deus, que não perde uma reunião da igreja, que adora Deus, fala nas línguas estranhas, ora, Deus opera para os outros, mas se ela não tomar iniciativa em relação a ela mesma, ela nunca será agraciada. Ela vai passar por essa vida precisando de uma ajuda sem conseguir. Nós temos uma parte importante na consumação da obra de Deus. A grande verdade é o seguinte: a obra de Deus é realizada por duas partes, por Deus e por nós. Nós vamos ver daqui a pouco que a parte dele ele já fez. A nossa parte nós temos que fazer. E é muito importante a nossa parte. A teologia derrotada ensina que nós não temos que fazer absolutamente nada, que nós somos muito pequenos, sem significância alguma, e que jamais poderíamos ajudar o Senhor na realização da obra dele em nossa vida. Mas quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, quanto mais nós descobrimos o que a palavra fala a nosso respeito, nós vamos aprendendo que nós não somos tão insignificantes quanto os teólogos dizem. Bem ao contrário, nós temos um papel muito importante na consumação da obra do Senhor. Quanto mais aprendermos da palavra, mais descobriremos que a nossa participação é vital, de vital importância no plano de Deus. E essa é a grande verdade. Se nós não estivermos usando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, nada será feito. Eu levei anos para aprender isso. Eu ficava chateado, porque afinal de contas eu era de Deus, eu acreditava que o Senhor Deus podia fazer qualquer obra, eu precisava de uma obra ser feita na minha vida, eu orava, eu pedia a Ele, eu suplicava, mas Deus não atendia. Eu dizia, mas que coisa terrível, por que o Senhor Deus não atende? Afinal de contas, qual é a razão de Deus não me atender? E isso às vezes me trazia até uma tristeza e uma tentação de crer que Deus não fosse muito fiel. Eu descobri uma coisa tão simples. Há uma parte do homem para ser feita, e Deus não vai fazer essa parte. O homem é que tem que fazê-la. Não é uma parte difícil. Deus não pede sacrifício, Deus não pede penitências, Deus não pede promessas do homem. Deus pede simplesmente que o homem assuma a palavra dele e que solte a palavra dele, e ele então promete fazer a obra. Vamos ver um exemplo. Abraão, um exemplo. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele fez Abraão ficar ciente disso. Abraão então apelou. Ele intercedeu por aquela região, perguntando ao Senhor Deus se ele a destruiria se nela houvesse 50 justos. Deus disse não. Então Abraão sentiu que não tinha 50 justos, porque Deus estava determinado em destruir aquela cidade. Ele apelou um pouco mais e perguntou, falou que Deus não se ofendesse, mas se houvesse 45 justos, se o Senhor a destruiria. O Senhor Deus deu a resposta, não.
Abraão sentiu que não deveria haver 45. Não se ire, Senhor. E se houver 40? O Senhor garantiu que não. Ele agora falou sobre 20 e depois 10. E o Senhor garantiu que por amor a estes, ele não a destruiria. Abraão parou nos 10. Agora fica a pergunta: se ele tivesse descido a uma pessoa, ou se tivesse perguntado ao Senhor se por amor do seu sobrinho, ele não poderia poupar aquelas cidades, porque um sobrinho de Abraão morava lá. Talvez, quem sabe, o Senhor Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, porque um homem apelou. Ora, Deus tinha todo o poder, chegava e fazia a obra, está acabado? Não. Deus queria que alguém intercedesse. Deus precisava da participação do homem. Abraão, então, consentiu. Bem, se não há 10 justos, o Senhor pode destruir. E Deus destruiu. É um exemplo muito forte esse. Vemos, então, nesse incidente, que a nossa participação é importante. Aprenda. Deus ouve o pleito dos seus. Quando a pessoa se expõe diante de Deus, quando a pessoa crê na palavra, segura a palavra, confessa a palavra, ela pode fazer qualquer coisa. Ela permite que Deus opere e ela faz com que Deus também não opere. Você tem uma importância tremenda no plano de Deus. É você quem faz a obra do Senhor Deus ser realizada. A parte de Deus. Para a obra ser feita, é evidente que a operação de Deus tem que existir. Porém, se examinarmos com cuidado, veremos que de fato ela já se realizou. A parte de Deus já foi feita. Alguns encontram certa dificuldade nessa orientação pelo fato de as religiões ensinarem que precisamos ser bonzinhos, obedientes, praticar alguma penitência ou sacrifício para que Deus possa vir e operar em nós. A palavra de Deus fala diferente. Ela garante que a parte dele já foi realizada. Segundo a Bíblia, nós já fomos curados pelas feridas de Jesus. Ele já nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Você pode ter o pior problema da sua vida, você pode estar com uma doença incurável, com um problema financeiro difícil, a parte de Deus já foi realizada. Ah, mas que é isso, missionário Soares? Quer dizer que Deus realizou a parte dele e eu não tenho a bênção, mas não tem porque você não quer. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo 19, o Senhor Deus diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Então basta querer. Entre desejar e querer há uma grande diferença. Todo mundo deseja, mas poucos querem. Basta querer e em seguida você ouvir o Senhor Deus. Ouvir a palavra. Aprender com a palavra. Assumir o que a palavra diz. E o Senhor Deus diz que você comerá o melhor. Bom, aí ele sai em campo e faz, não, Deus já saiu em campo, Deus já fez. Já há cura providenciada para todos os leprosos, cancerosos, aidéticos, sofredores de quaisquer doenças e enfermidades que estão espalhados para o mundo. Isaías 53, 4 e 5 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças, levou as nossas enfermidades, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10 diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Meu amigo, a
parte de Deus já foi feita. Ele pegou todas as doenças e enfermidades, colocou sobre Jesus, Jesus sofreu, carregou com elas, elas já não existem para nenhum ser humano. Mas, no entanto, elas continuam matando, destruindo, aleijando, fazendo misérias por esse mundo afora. Por quê? Porque as pessoas não aprendem a se colocar sobre a palavra, assumir o seu direito e exigir em nome de Jesus a saída do mal. Enquanto elas não fazem isso, elas sofrem, elas se arrastam pela vida, se desesperam e Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque a pessoa não permite que o Senhor Deus opere. Mas quando a pessoa decide assumir a palavra, estabelecer na palavra, tomar posse da bênção, essa pessoa descobre que há muito tempo a parte de Deus já havia sido feita. Você está sofrendo? Deus já fez a sua cura. Agora, você não quer vir para Ele. Você está agarrado numa religião. Não, essa é a religião dos meus avós, bisavós, é a religião dos meus pais, é a maior. Para com isso. Isso não leva você a parte alguma. Agarre-se com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Essa é a religião que seus bisavós, tataravós, avós, pais deveriam ter agarrado. A palavra de Deus que tem Deus dentro dela. A sua parte. A parte que falta ser feita é a sua. Só falta você assumir o que lhe pertence, reivindicando o que a palavra garante ser seu e a obra será realizada. O apóstolo Pedro sabia disto. Ele era um homem cheio do poder de Deus, era um dos homens que andou ao lado de Jesus, que não abandonou Jesus. Aliás, ele chegou até a trair, né? Mas ele veio com lágrimas, buscou arrependimento e o Senhor Deus o perdoou. Um dia o apóstolo Pedro chegou em certo lugar e estava ali um homem, 8 anos paralítico em cima da cama. E era um discípulo de Jesus. Esse homem não sabia, incrível, nos tempos bíblicos, ele não sabia que Jesus havia levado a paralisia dele e que só faltava a ação dele. O nome dele era Enéas. O apóstolo Pedro chegou na casa onde ele estava, lhe falaram do Enéas e ele foi visitá-lo. Quando ele entrou, ao invés de dizer, bom dia, Enéas, a paz do Senhor, Enéas, como vai? E o Enéas disse, Pedro, é lindo andar com Jesus, eu sei que um dia eu vou reinar na glória, esse sofrimento que nem se compara com a alegria que eu vou ter lá. O Pedro não quis conversa disso. Ao invés de dar a saudação que todo mundo dá, o Pedro chegou e disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas, esse Jesus que você recebeu como Salvador, ele levou a sua doença, a cura preparada para você. Enéas, só falta a sua parte. Levanta-te. O Enéas levantou-se, fez a cama dele e ficou radicalmente curado. Esse é o Jesus que eu creio. É o Jesus que eu recebi. Esse é o mesmo que você recebeu. Só que você não sabe disso e fica aí se arrastando. Ele já levou o seu mal. Ele já sofreu. Só falta agora a sua parte ser feita. A sua ação. Agora que você sabe que é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que terá ou não, pare de uma vez por todas de orar chorando, se lamentar, suplicando que Deus, na bondade dele, se lembre de você. Ô meu irmão, é diferente as coisas. Pare de chorar, de culpar esse, culpar aquele outro. Comece a se alegrar na presença do Altíssimo. Ore, sim, mas não para mendigar bênçãos, mas para agradecer pelas bênçãos. Ore para dizer ao Senhor de quão feliz você se encontra ao saber que tudo que você determinar, Ele mesmo fará por você. Agora, é como se Deus estivesse lhe mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isso que Ele está fazendo. Você é de Deus.
recriado em Cristo Jesus para o sucesso, para uma vida plena, para determinar o que você quiser e vencer. É diferente, não é? As religiões dizem, ora irmão, ora irmã, peça irmão, ó Senhor Deus, tu sabes que eu sou teu, tu sabes que preciso de ti, tu sabes que estou sofrendo. Não, para com isso. Eu não tenho que orar esse tipo de oração? Não. Esse tipo de oração é para pagão, é para mendigo, é para quem está do outro lado da família, quem está fora de casa. Quem entrou em casa, a palavra de Deus diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou com as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você não tem que sofrer a doença, você não tem que sofrer a miséria, você não tem que sofrer o mal. Você já foi curado, já recebeu em você o poder de Deus, agora você deve levantar-se e dizer, diabo, acabou, eu não aceito a sua operação em mim. Porque verdadeiramente o Senhor Jesus já carregou a minha doença. A sua ação é importante. Deus precisa da sua ação. O Senhor Deus quer que você haja. Ele quer que você pleiteie o seu caso. Ele quer que você faça a obra dele ser realizada. A parte de Deus ele já fez. Tudo. Agora depende de você. Se você resolver fazer a diferença, você vai ver que é isso que está faltando para o poder de Deus entrar em ação e realizar o que você precisa. Mas se você se calar, se você emudecer, se você ficar desesperado, aflito e não assumir a sua parte na bênção, meu irmão, Deus não pode fazer nada. Ele quer fazer. Ele quer abençoar, Ele quer tocar em você, Ele quer curar você, Ele quer transformar você, mas depende agora que você se levante, assuma o seu lugar e determine o que você quiser. Deus está olhando para você agora, e Ele está dizendo, até quando você vai se arrastar por essa vida? Pedro podia ter chegado de Enéas, irmão Enéas, que coisa triste que você está sofrendo, seja paciente, Enéas, lá no céu você vai reinar. Mas Pedro conhecia a palavra, Pedro não tinha uma religião. Antes dele ter se encontrado com Jesus, ele era religioso, mas depois que ele andou com Jesus, ele era um homem vivo, cheio do poder, e ele disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, vamos, levanta Enéas, pode fazer a sua cama, que você já foi curado. E o Enéas levantou-se. Pedro não orou? Pedro não fez outra coisa? E por que você não faz agora igual Pedro? Por que você agora não toma uma posição, não se levanta? Fica aí acovardado, deixando o diabo pisar na sua cabeça, espezinhar a sua vida, arrasar com você? Acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã. Levanta-te, toma uma posição e diga, diabo, nunca mais. Acabou o seu domínio sobre a minha vida, eu sou de Jesus, Jesus está comigo e eu não vou aceitar nada mais. Meu irmão, você é quem faz a obra de Deus ser realizada. A lição acabou. Vamos passar para a próxima, em nome de Jesus.